paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Gênesis. E hoje nós vamos meditar no capítulo 28, dos versículos 10 ao versículo 13, onde a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, nos diz: Partiu, pois, Jacó de Bérseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Glória ao nome do Senhor. Meu querido, minha querida, que me ouve nesta manhã, a palavra do Senhor, ela nos diz a respeito desta passagem um princípio muito importante que é fundamentado e estruturado em toda a Bíblia Sagrada, que é o princípio da obediência. A Bíblia, ela vai, em muitos momentos, nos dar instruções a respeito da necessidade de nós obedecermos, tanto ao Senhor, quanto aos nossos pais, quanto às autoridades constituídas. E quando nós olhamos aqui, a Bíblia vai nos revelar que Jacó, ele estava vivendo um momento de uma consequência de um ato inconsequente. Ou seja, ele tinha uma promessa de Deus. Deus prometera antes do seu nascimento, quando a Bíblia diz que ele, e Esaú se movimentava no ventre de sua mãe, e que aquilo a incomodara, e ela fora orar ao Senhor, e o Senhor revelou que duas nações estavam dentro dela, e que a menor seria aquela que iria governar a maior, que a maior serviria a menor. E então a gente percebe aqui que quando chega o momento desta bênção acontecer, Isaque está disposto a abençoar Esaú, que era segundo aquela revelação maior, mas a palavra de Deus já dizia que a bênção estaria sobre o menor, que era Jacó. Então quando Jacó e sua mãe eles agem para impedir que isso acontecesse, fazendo uma trama, uma mentira, um engano, a Bíblia então vai nos revelar que isto levanta o furor de Esaú. E este furor faz com que Abraão receba uma ordem de sua mãe e também uma ordem de seu pai. Sua mãe vai lhe dizer no capítulo 27 e no versículo 43: Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã. E o versículo 44 diz: E mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Então, aquela situação fez com que Rebeca, sua mãe, lhe orientasse a sair de sua casa, ir para a casa de seu irmão, o tio de Jacó, para que ali ele ficasse até que aplacasse, que passasse a ira do coração de Esaú, seu irmão. E quando a gente chega no capítulo 28,
Os versículos 1 e 2 vai dizer assim, olha, Isaque chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então veja que agora ele já havia recebido uma ordem de sua mãe, agora ele recebe também uma ordem de seu pai. E a Bíblia nos diz que ele então sai, o texto que lemos hoje, no versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Bérseba e foi-se para Harã. Então ele sai debaixo da ordem de seu pai e de sua mãe, e ele vai então para Harã. E a Bíblia diz que no caminho ele para um momento de descanso, ele pega uma pedra, põe embaixo de sua cabeça e ali ele dorme um profundo sono. E a Bíblia diz que enquanto ele está dormindo, ele tem uma visão que é uma revelação de Deus, e nesta visão ele consegue ver uma escada que desce, que sobe da terra até o céu, e então o Senhor começa a falar com ele. Sabe o que é interessante? Às vezes nós tomamos decisões erradas, nós tomamos decisões precipitadas, nós queremos ajudar o Senhor, mas se nós estivermos em obediência aos nossos líderes, aos nossos superiores, àqueles que têm temor de Deus e nos dá bons conselhos, mesmo que nós estejamos vivendo as consequências de uma decisão errada, mesmo assim Deus, Ele pode e deve e com certeza terá prazer em falar conosco, em se mostrar compassivo, em se mostrar presente, cuidadoso para conosco. E é isto que ele faz com Jacó. Quando Jacó tem aquela visão, então o Senhor ele chega até Jacó e ele começa a falar-lhe que ele era o Deus, que ele é o Deus de seu pai, de Abraão, o seu pai, e também de Isaque, que ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaque. Ou seja, está dizendo assim, olha, eu fiz uma promessa a Abraão, eu fiz uma promessa a Isaque, essa promessa estende-se até você e eu jamais me esqueci dela. Então ele faz-lhe uma palavra de conforto. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. Deus, então, ele conforta ali o coração de Jacó, dizendo, eu não me esqueci que eu tenho um compromisso, uma aliança contigo. Deus, ele não esquece dos seus compromissos conosco. Ainda que às vezes nós falhamos, nós erramos, mas se nós obedecermos, se nós voltarmos atrás, se nós corrigirmos as nossas falhas, se nós confessarmos os nossos pecados, se nós nos arrependermos de coração, Deus, ele vai estar sempre nos dando a oportunidade de retomar a direção e consertar o nosso caminho. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e temos mais. Continue conosco na nossa reflexão bíblica no livro de Gênesis.